A Defesa Civil criou um gabinete de crise para a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento a partir deste domingo em São Paulo. E a gente convida agora a Major Tatiana Rocha, diretora interina da Defesa Civil de São Paulo, para entender melhor essa mudança brusca de temperatura. Bom dia para você. Obrigada pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem. É isso mesmo, né? Nós temos a previsão aí de uma chegada de uma frente fria, né, entre domingo e amanhã de segunda-feira. E como nós estamos com esse calor intenso, a chegada dessa frente fria, ela ocasiona a formação de temporais. Esses temporais eles podem vir acompanhados de granizo, de fortes chuvas e de ventos que podem chegar até 80 km por hora. Então, o que a gente orienta? Quem for pegar a estrada, quem estiver ainda curtindo pós-carnaval, os bloquinhos, observe os locais por onde você vai passar, observe a previsão do tempo nas nossas redes sociais, para com isso poder adotar aí umas ações preventivas, como nós já estamos fazendo aqui no estado, né? O gabinete de crise está sendo montado para que nós tenhamos aí todos os órgãos de serviços essenciais unidos para evitar que tenhamos aí quaisquer problemas de maior gravidade. Tatiana, como é que funciona esse gabinete de crise? A senhora falou que todos os órgãos estariam aí em conexão para tentar evitar ou prevenir um pouco os estragos que a chuva possa provocar. Quem é que está envolvido nesse trabalho todo, Major? É isso mesmo, Roberto. Aqui conosco ficam as concessionárias de energia elétrica, a parte de fornecimento de água, os responsáveis pelo trânsito. Então, todo esse pessoal junto, a gente consegue fazer com que qualquer serviço essencial que venha a ser interrompido, ele seja rapidamente normalizado. Então, o gabinete funciona presencialmente aqui no nosso centro de gerenciamento de emergência e essas autoridades responsáveis podem receber rapidamente a ideia de onde está havendo problema ou por que ele é causado e, assim, em conjunto, poder solucioná-lo de forma mais rápida. Eu convido agora para participar conosco dessa entrevista Diogo da Luz e também Gesualdo. Diogo, sua pergunta. Bom dia, Major. Prazer falar consigo. Eu tenho uma dúvida, que eu tenho adotado aquele aplicativo, não é aplicativo, né, mas é aquele aviso de emergência que chega no celular da gente quando tem algum problema na minha região. Tenho notado que muitas vezes ele toca, mas nada acontece. Imagino que ele vai passar por aperfeiçoamentos ainda, mas é possível que ele fique bastante localizado para tocar apenas nos bairros específicos onde haja o problema ou sempre será um pouco mais genérico? Bom, muito bom dia. Excelente a sua pergunta. O aplicativo, são verificadas as condições climáticas pelo meteorologista e assim nós determinamos um polígono de atuação dessa ação climática. Esse polígono, ele vai conseguir indicar com uma certa precisão os locais onde o evento climático vai acontecer. Mas muitas vezes a gente verifica que os eventos climáticos eles trazem desdobramentos não só para aquela região, eles trazem consequências para as regiões vizinhas, as pessoas se deslocando, saindo, voltando do trabalho, as chuvas que acontecem aí no final da tarde. Então, o nosso polígono ele tenta atender, né, fazer com que as pessoas conheçam a condição climática dentro de uma região em que elas possam ser atingidas por suas consequências. Então, sim, também devemos passar por aperfeiçoamento, né? Inclusive, este final de semana foi a primeira vez que nós utilizamos o aplicativo para a identificação de ondas de calor. Antigamente só utilizávamos para chuvas fortes, mas a ideia do polígono não é só naquele local onde a chuva vai acontecer de forma mais severa, mas também onde possam trazer consequências para as pessoas, para os usuários de vias, enfim, para todos aqueles que possam ser atingidos por qualquer consequência dessa ação. Major, bom dia. Major, em relação às chuvas, nós aí em São Paulo, além de recebermos os avisos prévios, também observamos uma atuação direta e imediata da Defesa Civil. Mas agora nós temos um outro fenômeno, que são as ondas de calor. Os avisos serão dados, mas como a Defesa Civil atua e pode ajudar a população para tentar amenizar essas ondas de calor, ou tentar amenizar pelo menos os efeitos dela? Muito bom dia. Ontem à tarde nós nos reunimos com todos os municípios paulistas, com as coordenações municipais de defesa civil, justamente para que nós fomentássemos essas ações junto aos municípios de minimizar os efeitos desse calorão que todo mundo está passando, né? Então amanhã nós estaremos lá na região do Ibirapuera, que vai ter o bloco pós-carnaval,
com a distribuição de água, com a distribuição de orientações para as pessoas. Então, podem procurar pela Defesa Civil, que juntamente com a Sabesp vai estar fazendo a distribuição de águas, e nós fomentamos isso junto aos municípios, para que faça também não só a distribuição de água, mas a orientação para as pessoas, né? Que parece algo simples, mas é importante a gente sempre ratificar. Que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem o sol nos horários que ele está muito mais forte, né? Entre 11 e 16 horas, e tomem cuidado aí com os vulneráveis, né? As crianças, os idosos. Então, a gente também está atuando diretamente para tentar minimizar os efeitos dessa onda de calor que deve durar até amanhã, com um pico bastante importante de calor, inclusive na metade do dia até o final do dia de domingo. É isso que eu ia te perguntar. A chegada dessa frente fria, ela deve ocorrer mais para o fim da tarde? A gente tem investido mais em radares meteorológicos para ter com mais precisão o horário que essas tempestades vão acontecer? E essa frente fria, esse alerta é só para domingo ou ele vai continuar aí durante toda esta semana? Bom, o Estado de São Paulo lançou há pouco, né, o CEPRAM, o nosso Centro Estadual de Radares Meteorológicos. A nossa preocupação tem sido bastante grande em otimizar essas previsões para a gente poder fazer com que as pessoas identifiquem rapidamente que poderão ser submetidos a riscos de temporais. O que nós verificamos desde já é que essa frente fria ela deve chegar na madrugada de domingo para segunda-feira, mas no final da tarde de amanhã, já na faixa oeste e leste de São Paulo, podem ter inícios os temporais. Então, o que nós pedimos? Que as pessoas acompanhem os nossos alertas nas redes sociais e que, se receberem o nosso aviso pelo Cell Broadcasting, fiquem sim atentos de verdade e busquem um local seguro, alterem os horários aí de pegar a estrada, de sair ou de retornar do trabalho, porque os temporais de verão, eles têm essas características, né? Acabam sendo muito volumosos, muito fortes, mas passam rapidamente. Os de amanhã, com a chegada da frente fria, ainda devem ter aí a ocorrência de ventos muito fortes. Então, que as pessoas possam se prevenir para evitar que nós tenhamos aí qualquer problema de maior gravidade. Tatiana Rocha, diretora interina da Defesa Civil de São Paulo, obrigada pela sua presença e pelas suas informações. Sou eu quem agradece. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Major.